Pessoal, boa tarde. A gente está muito feliz em continuar o curso de fiscalização com vocês. Não sei quantos participaram da primeira. A ideia é que seja progressivo, mas independente, né? O que eu quero dizer com isso? Se vocês não tiverem assistido a primeira, não há problema algum. A aula de hoje vai ser compreensível por si só, ok? Mas é tudo parte de uma sequência, né? Então, quem assistir todos, a gente promete que vai sair o mini Gustavo, né, do curso aqui, tá? Então, o que a gente vai falar hoje, pessoal? Lembrando, só para os que participaram e para os que não participaram, o que a gente falou no primeiro módulo do Fiz Capacita. No módulo passado, desculpa, não me apresentei, não apresentei o Gustavo, né? Não sei se todos nos conhecem. Renato Capanema, estou diretor de fiscalização aqui da liderança, e o Gustavo, que eu não sei falar o sobrenome até hoje, é nosso assessor de integridade, né? Coordenador de integridade, né, Gustavo? Nós dois fazemos parte, compomos a incrível, grande equipe da diretoria de fiscalização, que é uma dupla, ok? Então, nós estamos aqui hoje para dar continuidade a um programa de capacitação que começou no mês passado, e aí eu retomo. Nós falamos no primeiro módulo sobre acesso à informação e transparência, que é, na verdade, o grande instrumento de fiscalização que nós temos, são as informações públicas. Então, a gente falou um pouquinho sobre a lei de acesso à informação e deu uma pincelada sobre como encontrar essa informação no portal de transparência, painel de orçamento, no próprio painel das despesas, né? O portal de dados abertos, enfim, a gente passou por todas essas plataformas que tem informação, seja estruturada, seja em dados brutos, para mostrar para vocês como é que a gente faz para achar, ok? Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai entrar um pouco mais na atividade de fiscalização. Melhor, a gente vai falar do primeiro passo de fiscalização, que é justamente da onde surgem as demandas, né? Como é que a gente começa uma investigação, uma fiscalização, e como é que a gente avança na análise dos dados, né? Chegando ao final da aula de hoje nos possíveis encaminhamentos que se dá pela atividade de fiscalização, tá bom? Então, o objetivo, como o próprio nome do módulo diz, é fiscalização na prática. Como é que a gente faz para rastrear os indícios de irregularidade? E eu já começo falando o seguinte para vocês, que é importante a gente ter em mente. O que a gente faz aqui, ele é muito baseado, novamente, em dados públicos, em informações públicas, né? Então, a gente não investiga até o final. A gente não tem como investigar até o final, chegar com um caso 100% configurado para entrar. É muito difícil a gente chegar nesse nível, né? Porque a gente tem um limite de informação que a gente acessa. A gente chega, algumas vezes, em alguma coisa um pouco mais maturada, algo que indica fortemente um problema. E aí, eventualmente, a gente vai mandar para algum órgão de controle ou para o Ministério Público, tá bom? Então, a nossa função, em verdade, é ver uma situação que tem toda a cara de ser problemática. E aí, acionar os órgãos que são responsáveis, de fato, por fazer a investigação. No caso do Ministério Público, a prossecução penal. No caso da CGU, eventualmente, um processo administrativo de responsabilização, tá bom? No TCU, uma auditoria que pode gerar uma fiscalização de contas que pode colocar o CPF de alguma dessas pessoas em jogo, tá? Então, isso que a gente pode fazer no final. Então, iniciando, só para vocês entenderem como que começa. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes da nossa fala hoje. Assim, como que começa? Como é que a gente vai iniciar uma atividade de fiscalização, ok? E aqui, queria apresentar para vocês dois possíveis começos. Um,
que eu entendo que seja mais natural para vocês, porque me parece que boa parte de vocês já devem ter passado por isso, e outro que talvez não, e que a gente quer apresentar para vocês, tá? Vou começar pelo segundo, que é um pouco a nossa abordagem reativa, que é justamente, pessoal, quem nunca recebeu uma mensagem de WhatsApp com uma super denúncia de corrupção, quem nunca recebeu uma informação de um blog do fulano que diz que tem um problema nos contratos, quem nunca recebeu uma foto, né, do Lula, do Bolsonaro falando que eles fizeram isso, então, reportagens investigativas das mais diversas, denúncias, sejam estruturadas, sejam essas de WhatsApp que a gente recebe, né? Seja pelo e-mail dos deputados, dos eleitores, alguém que está na ponta e vê, tem um problema aqui, eu estou pedindo ajuda. Então, assim, isso é um possível caminho para se iniciar, ok? Ou seja, a gente está reagindo, respondendo a demandas externas, tá certo? A gente vai falar muito sobre isso hoje, mas eu queria que vocês entendessem que essa é uma possível forma de se começar. A partir disso, logicamente, vai ter que ter uma triagem, vai ter coisa que nem condiz com a realidade, isso é muito importante. Isso o Gustavo vai retomar mais à frente, mas eu queria frisar desde o início. Especialmente denúncias de zap, informações que a gente recebe meio aleatório. Pessoal, é muito importante checar se aquela informação é fidedigna. Se há, de fato, algum lastro naquilo que foi enviado. Né? A gente vive uma era de excesso de informação em certo sentido. Então, a gente recebe muita coisa, não há muito cuidado na preparação. Então, até pela nossa experiência, né, Gustavo, há muita coisa que é, do ponto de vista investigativo, lixo. Tá? Alguém que preparou uma notícia, que não entende um pouco daquilo e juntou o A com o B e falou que criou uma teoria a partir daquilo. Então, é muito comum ter esse tipo de coisa. Então, principalmente com relação a essas notícias, denúncias, é muito importante fazer uma triagem e ver se é verídico aquilo, ver se faz sentido. Tá? E, lógico, a partir do momento, ok, faz sentido aprofundar, que é isso que vai ser abordado do meio para frente da aula de hoje. E uma segunda abordagem, que essa eu queria apresentar para vocês, talvez não seja muito comum no dia a dia de vocês, mas eu e o Gustavo estamos tentando fazer cada vez mais, porque ela, inclusive, dá mais lastro para os nossos estudos, para as atividades de fiscalização, é justamente uma abordagem proativa. Ou seja, ao invés da gente apenas responder essas denúncias, essas coisas que aparecem, às vezes sem muita estrutura, nós mesmos, a partir de uma análise de risco, e é isso que a gente vai falar um pouquinho agora com vocês, a gente já consegue orientar onde tem problema. Aí, de uma primeira análise de risco, a gente faz uma segunda checagem junto aos órgãos de controle, junto aos relatórios de órgãos de controle, ver as fragilidades de situações que a gente já sabe, ou de órgãos que a gente já sabe que sejam de risco, e aí a gente começa a aprofundar alguns estudos, algumas análises, algumas investigações, até o ponto que a gente tem algo mais estruturado para dar um encaminhamento. Ou seja, a gente aqui não está apenas aguardando, esperando, reagindo àquilo que chega. Está aqui produzindo algo, pensando algo estruturado a partir de indicativos de red flags de risco, ok? É um outro tipo de abordagem. Na diretoria de fiscalização, a gente tenta, lógico, a segunda ela ainda é prevalente, porque tem muita demanda nesse sentido, aparece muita coisa na mídia, aparece muita coisa nos e-mails dos deputados, da liderança, aparece muita denúncia de zap, e a gente tem que dar a resposta, logicamente, e vocês imaginam também nos gabinetes, ou, enfim, tem que dar resposta a esse tipo de coisa, mas cada vez mais a gente está tentando trazer a nossa abordagem para um viés mais proativo, para algo mais
estruturado, tá bom? E falando nisso, o que eu queria mostrar para vocês? Um pouco de um estudo que nós fizemos na liderança, que ele nos ajuda um pouco a compreender e que seria o primeiro passo da análise de risco, que é, vamos olhar para todos os órgãos e entidades da administração pública. Onde que tem mais risco? Né? Se a gente fosse começar hoje uma atividade de fiscalização, em qual que a gente focaria? Essa era uma dúvida que eu e o Gustavo tínhamos. Então, a gente desenvolveu uma metodologia chamada MIOP, que é para determinar um ranking de vulnerabilidade à corrupção. Quando eu digo vulnerabilidade, é muito importante essa palavra. Não é que vai ter corrupção. A gente criou, e é essa proposta, um indicador para olhar aquilo que tem mais chance, que tem mais possibilidade, que tem mais fragilidade em algum sentido, ou risco, ou oportunidades em outro, de ter corrupção. E o MIOP, ele incorpora tem dois pilares de análise no MIOP. O primeiro é a maturidade do sistema de integridade. Pessoal, é como se a gente olhasse para os órgãos e visse o seguinte: eles têm um escudo, eles têm uma proteção, ou seja, quanto menos proteção à corrupção eles tiverem, maior a vulnerabilidade a que eles estão submetidos. Faz sentido, né? Quanto maior a fragilidade, quanto menos estruturado eles estiverem em termos de integridade, maior a chance da integridade ser rompida. Tá? No MIOP, no MI, que é uma maturidade do sistema de integridade, a gente acessou uma série de bases de dados já existentes, a maioria delas da Controladoria Geral da União. Por exemplo, pensando um pouco em prevenção, a gente tem um painel na CGU que indica se os órgãos e entidades têm uma diretoria, uma coordenação específica para tratar do programa de integridade e se eles mapearam os riscos de corrupção, ok? E lá a gente consegue estabelecer critérios objetivos para determinar e dar uma nota para cada órgão ou entidade. Assim como, do ponto de vista detectivo, ou seja, porque integridade a gente pode pensar do ponto de vista preventivo, detectivo e punitivo. Um ciclo, ok? Então, preventivo, se tem uma unidade, se detectou os riscos. Detectivo, existe um painel também na CGU da Ouvidoria Geral da União, que se chama Painel Resolveu. Ele basicamente ranqueia os órgãos e entidades com relação à efetividade da resolução das denúncias. E quem avalia essa efetividade é o próprio cidadão que fez a denúncia. Ele entra lá no sistema e diz, olha, foi resolvida, teve encaminhamento. Então, a gente consegue identificar quais órgãos que dão encaminhamento para a denúncia e quais não dão. Ok? Então, tem esse painel da parte detectiva. E da parte punitiva, a gente tem o painel Correição em Dados, que é um painel da Corregedoria Geral da União, que identifica os processos de responsabilização contra servidores, empresas lá dentro. E se eles estão sendo bem conduzidos, se não tem muita... se eles não são... como é que eu vou dizer? Se não há muita prescrição, que é quando acontece, eles começam um processo, não conseguem dar andamento, e aí não tem mais como punir aquela pessoa, aquela empresa. Então, tem vários dados lá que a gente pode avaliar também a abordagem punitiva, ok? E, por fim, tem uma série de dados que a gente consegue... A transparência é tudo, pessoal. A transparência liga tudo isso. Que a gente consegue ver se o órgão ou entidade, primeiro, está sendo responsivo com relação à lei de acesso à informação, se tem respondido, de fato, às demandas dos cidadãos, se ele coloca as informações obrigatórias de transparência ativa, a CGU tem um ranqueamento disso, do cumprimento dos itens de transparência ativa, se tem bases de dados abertas, então a gente consegue também mapear. Então, só para vocês entenderem, não vou entrar em muito detalhe, porque senão a gente acaba só falando disso. Então, tem um primeiro pilar aqui de análise para esse ranqueamento dos órgãos, que é do sistema de integridade. E tem o segundo,
que é a outra face da moeda. Ou seja, quais são os riscos a que esses órgãos e entidades estão submetidos, ok? Então, aqui a gente avalia, por exemplo, o volume de despesas discricionárias que aquele órgão e entidade tem. E qual que é a lógica ou racional por trás disso? Olha, primeiro, o que é uma despesa discricionária? Despesa discricionária é aquela despesa que o órgão consegue executar as suas políticas do dia a dia, que ele consegue orientar a execução da política, que o gestor tem uma discricionariedade, ou seja, tem uma opção de investir, de gastar aquele dinheiro, porque tem uma série de despesas que são obrigatórias. A mais simples de se exemplificar é o de pagamento pessoal, ou seja, o gestor ele não tem opção com aquela despesa existe, mas ele não vai orientar. As despesas discricionárias, não. Quanto mais alto for o valor de despesa discricionária, maior vão ser as janelas para fazer contratações, ok? E aí existe sim uma possibilidade de orientar a contratação para algum fornecedor que é amigo, parente ou algum que tem algum tipo de conluio. Então você aumenta as oportunidades, por assim dizer, tá? Essas informações estão no painel do orçamento CIOP. Outra informação interessante são o volume de emendas parlamentares, que são informações que a gente consegue buscar no portal Transparência, na própria lei orçamentária. E aí dá um indicador também de quanto os parlamentares estão ali investindo naquele órgão ou entidade. Lógico, pessoal, emenda parlamentar não tem nenhum problema em si. Aqui, lembre-se que a gente está lidando com uma ideia de risco, né? O que a gente está entendendo é, quanto maior o nível de emendas parlamentares, o volume de emendas parlamentares, maior vai ser o interesse do Congresso, dos deputados naquele órgão, maior a possibilidade também de influência política. Essa é um pouco a lógica, né? E também maior a possibilidade, eventualmente, de algum tipo de conluio, um deputado que tem um amigo, um fornecedor, ou mesmo uma empresa laranja no município, e aí ele manda o dinheiro para o ministério, que por sua vez faz um convênio com o município que gasta o dinheiro, entende? Então, você também abre algumas brechas para a corrupção. E o cenário regulatório, pessoal, às vezes o órgão ele não tem tanto o poder de execução, ok? De contratar, mas ele tem um poder regulatório imenso. E isso abre também algumas janelas para a corrupção. Por exemplo, aquele órgão que tem uma competência de emitir certificação, autorização, tá? Ele tem um poder muito grande sobre alguns tipos de atividade privada. Então, ele pode atrasar aquele processo e aí abrir novamente, criar um incentivo para que alguém chegue nele e fale assim, oh, você está atrasando, toma aqui um dinheirinho para agilizar. Né? Poder de polícia também, aplicação de multa é outra coisa, que é um contato direto com o público-alvo, que também gera risco. Poder digitar normas, pessoal, esse parece um pouco longe para a gente entender, mas às vezes uma norma de um órgão e uma entidade reguladora, ela pode mudar o mercado. Imagina o lobby que está por trás, que pode estar por trás disso, o poder também de grandes empresários para mudar algum tipo de política, tá? Para além disso, nós também buscamos informações sobre os ocupantes dos cargos decisórios centrais desses órgãos, para ver se eles têm perfil técnico ou não, se há ou não vinculação política. Tudo isso, pessoal, compõe um cenário que a gente chama de OP, que são das oportunidades. Então, o MI, que é a maturidade do sistema de integridade, conjugado com o OP, que é das oportunidades, dá o MIOP, que é o ranking MIOP que a gente está propondo aqui, ok? De novo, antes de apresentar os resultados que a gente fez e processou os resultados, só para dizer para vocês o que é, de novo, esse MIOP. Ele é um indicador que vocês vão ver a partir do próximo slide, que são os resultados, onde será que tem mais problema? Onde tem mais chance? A gente está falando de como começar a investigação, não é? Então, os que vão estar em vermelho ali são órgãos e entidades que talvez a gente tenha que olhar com mais carinho. Que eles têm ou uma fragilidade maior, ou uma oportunidade maior, ou os dois. Em muitos casos, os dois. Eles têm fragilidades junto com oportunidades, tá? Então, só para vocês verem, a gente rodou, esses aqui são os 10 mais positivos, os que ficaram bem
no ranking miope. CGU, IBGE, Ministério da Justiça, Ministério da Economia, infraestrutura, que é um interessante, que tem muito risco lá, mas o sistema de integridade deles está avançando. Sudene, que para mim foi uma surpresa, porque Sudene já esteve envolvida com corrupção e eles deram uma estruturada melhorada lá, é muito interessante. O próprio MRE, que tem pouquíssimo risco. Tem uns que estão aqui bem, pessoal, não é porque eles têm um sistema de integridade incrível, não. Muitas vezes é porque eles têm pouco risco, que é o caso do MRE. O mapa, por exemplo, está aqui bem, ele tem muito risco, mas o mapa ele está bem estruturado em termos de integridade. Então, na verdade, leiam isso sempre como um balanço entre esses dois. Por exemplo, o mapa, tá vendo? Eles tiveram uma pontuação no MI, que é da maturidade, de 7, uma pontuação alta. E um risco alto, tá vendo? 4 aqui. O MRE, a integridade dele foi menor, mas o risco dele é baixíssimo, por isso ele está aqui bem ranqueado, ok? Lembrando que o objetivo no final é realmente onde que a gente vai colocar uma luta maior. Agora vem para o que interessa, os 10 piores, ok? Quem são os 10 piores nesse que a gente rodou? CNPq é um que a gente precisa ficar atento. Denox é outro também, que é uma entidade vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que executa muita obra, que tem muita influência política. Tá? Um também é muito importante ficar de olho, a CAPES, INT, ANA, que é uma agência reguladora, que, ao contrário das outras, não se estruturou tanto em termos de integridade. DENIT, né, o famoso DENIT, que melhorou nos últimos anos, tá? Há que se ressaltar isso. O DENIT já foi o pior, com certeza, o pior órgão entidade da administração pública, com vários anos consecutivos. Ele não está tão ruim, mas ele ainda continua com muito risco. FNDE, pessoal, aí eu vou começar a falar um pouquinho mais sobre esses 4 últimos aqui. FNDE é onde está o dinheiro. Impressionante quanto de dinheiro passa pelo FNDE, o poder deles de execução. Eles são um grande braço de execução do Ministério da Educação. Tá? O Ministério da Educação passa pouco dinheiro no Ministério da Educação se comparado ao FNDE. É ali onde estão os principais riscos em termos de execução. Tá? Ministério da Saúde, não preciso nem dizer para vocês, né? Ainda mais agravado no cenário de pandemia, ok? O Ministério da Saúde tem várias questões. A despesa discricionária é muito alta. Há também algum tipo de ingerência política lá. Emendas também é relevante, tá? Então, o Ministério da Saúde, sem contar que a integridade ela não é proporcional a todos esses riscos que tem. MDR, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, é outro também para ficar de olho. O que o MDR tem que é um pouco preocupante? O MDR, pessoal, ele tem uma função muito importante nesse planejamento e coordenação de diversas obras aí pelo país, tá? E eles têm muito grande o volume de emendas direcionadas para o MDR, é alto o nível de influência política no MDR, justamente por isso, por conta desse poder decisório que o MDR tem. Ele tem também um orçamento significativo, então é um que há pouco tempo a gente viu sobre o orçamento secreto, né, toda aquela história do orçamento paralelo, e o MDR era talvez o grande protagonista dessa história, ok? Aí os deputados têm todo o interesse de mandar para o MDR, porque aí vai ter obra lá, construir aquela escola, construir aquela rodovia, aquela estradinha que vai ligar lá no município que eles têm interesse político, tá? E por fim, não menos importante, até porque está em último, o Ministério da Cidadania. O Ministério da Cidadania, pessoal, o problema dele não é nem emenda, não é nem tanto a questão do interesse político forte ali dentro, mas o orçamento deles é enorme. O orçamento deles é gigantesco, é o maior disparado da Esplanada. Lembrando que o que tem no Ministério da Cidadania que chama atenção? Bolsa Família, né? Auxílio emergencial,
dentre outros. Tá? Então, boa parte desses programas de assistência passam pelo Ministério da Cidadania. E são programas que têm fraudes, têm problemas. Né? Eu já vi uma série de fraudes, por exemplo, ligados à Bolsa Família, a auxílio emergencial, que tem a ver também com a Receita Federal, porque cria-se CPFs falsos e aí a pessoa pede esses auxílios para pessoas que não existem, em bolsa, enfim. Então, o Ministério da Cidadania também é um para a gente ficar de olho. Tá? Então, isso aqui é só um fique de olho nesses, ok? Algo para vocês ficarem ligados aonde começar. Beleza. E aí, como é que a gente pode conjugar isso? A gente tem aqui, sei lá, os 10 piores, ok? Aí a gente vai, sei lá, no Ministério da Saúde ou Ministério do Desenvolvimento Regional. Como é que a gente faz para, de fato, estruturar um trabalho de investigação? Um caminho interessante é entrar aqui no site da CGU, e a CGU dá muita transparência para os relatórios de auditoria. E a CGU, na parte de auditoria, ela está organizada por setores. Então, tem lá uma diretoria focada em infraestrutura, uma diretoria de saúde, uma diretoria de educação. Então, você tem relatórios de auditoria muito focados naquelas políticas públicas setoriais. E, por exemplo, eu já estou de olho no Ministério da Saúde, porque o MIOP já indicou que o Ministério da Saúde é um que a gente tem que ficar de olho. Beleza, vou entrar no site da CGU, vou baixar os últimos relatórios de auditoria que a CGU fez sobre o Ministério da Saúde. Aí você chega lá e você consegue buscar, tem um buscador muito simples, coloca saúde. Você colocar saúde aqui e der enter, não precisa nem detalhar mais. Você já vai ver os últimos relatórios de auditoria sobre o Ministério da Saúde e sobre atividade de saúde em geral. E ali a CGU vai indicar algumas fragilidades. O Ministério da Saúde tem uma fragilidade. Vou dar um outro exemplo. O Ministério da Cidadania, que está lá em último. O Ministério da Cidadania tem uma fragilidade específica no Bolsa Família, que está acontecendo isso, aquilo. Aí eu e o Gustavo olhamos para essa fragilidade que a CGU já indicou de um ministério que a gente já tem no radar, no MIOP, e a gente faz um trabalho de fiscalização em cima de dados, usando a base de dados pública, que foi aquela que a gente falou na última aula. E aí dá um samba legal. Aí a gente tem muito mais chance de ter um trabalho, um estudo de fiscalização robusto e que tenha utilidade maior até, me parece, do que com a base nessas demandas reativas, essas denúncias que aparecem às vezes sem tanto lastro e que a gente tem uma necessidade de uma resposta muito rápida. Tá? É uma forma. O TCU também tem bases de dados muito interessantes. Chama atenção, e aí estava falando do MDR, né, que é o Ministério do Desenvolvimento Regional, está falando de obra, chama atenção para o acompanhamento que o TCU faz sobre as obras públicas paralisadas. E por que estão paralisadas? Já começa por aí. Estão paralisadas muitas vezes por conta de situações de irregularidade que foram identificadas e que não foram sanadas, a obra ficou parada, está lá. Podem estar paradas por conta de incompetência, dificuldade orçamentária, dificuldade de planejamento, mas o fato é que estão paradas. E estando elas paradas, elas são, primeiro, foco que pode ter problema, que pode ter irregularidade, e desperdício de dinheiro público, pessoal. Obra parada é desperdício, sem dúvida nenhuma. Seja porque ela começou de forma errada, seja porque ela foi paralisada no meio e se perdeu dinheiro e vai continuar perdendo, seja porque ela é uma obra importante para uma região que parou e aquela região não está se desenvolvendo. Então, é uma fonte de dados interessante para a gente ficar de olho. Tá? Dito isso, a gente termina a primeira partezinha da nossa fala de hoje, que é justamente por onde começar. Como é que começa tudo? Recapitulando, na parte reativa, denúncias, o jornalismo investigativo, tudo que chega e deve chegar aí nos gabinetes, na liderança, no dia a dia, que você fala, alguém de fora dizendo, isso aqui é estranho, verifica aí. Ou nós podemos ser proativos, com base em análise de risco, apresentei para vocês aqui o MIOP e os relatórios de auditoria que podem ajudar
a dar esse norte, ok? Mas aí, beleza, começamos. Já sabemos como começar, já sabemos, já demos o primeiro passo. E aí? E aí que eu passo a palavra para o Gustavo, para ele dar continuidade. E aí, pessoal, tudo bem? Então, como o Renato disse, meu nome é Gustavo, vou dar continuidade à apresentação. E daí vem a importante pergunta para a gente no nosso trabalho, no dia a dia, se é imoral, é irregular ou é ilegal? Pode dar segmento, né? Então, essa é uma pergunta que ela é fundamental para a nossa tarefa, né? Como antes o Renato mencionou, principalmente quando a gente está trabalhando com uma fiscalização reativa, em que a gente recebe uma denúncia de jornal, a gente recebe uma denúncia de Zap, né? O famoso fenômeno denúncia de Zap é uma nomenclatura que a gente acabou criando dentro da diretoria com o passar do tempo, porque normalmente quando a denúncia vem pelo WhatsApp, então é algo do Twitter, alguma coisa assim nesse sentido, normalmente vem algo muito incompleto, vem com muita brecha, né? O que é de se esperar, né, numa rede social. Mas normalmente são aquelas que a gente mais tem que tomar cuidado, né? Porque, em primeiro lugar, se elas já estão nas redes, chegar nos deputados é porque existe alguma pressão em cima desse assunto, né? E, em segundo lugar, porque vai ter uma demanda maior, por vezes, de um eleitor sobre um parlamentar ou alguma coisa nesse sentido. Então, é muito importante quando a gente está recebendo uma denúncia, ou até mesmo quando a gente encontra algo no nosso trabalho, a gente trazer esse questionamento. Tá, mas o que é isso? A gente está falando aqui de um ato normal, a gente está falando de uma irregularidade, de uma ilegalidade. Então, a primeira pergunta que a gente sempre vai fazer é: infringe diretamente alguma norma? Então, está violando uma portaria, está violando uma lei, está violando, digamos, até a Constituição, de forma clara, de forma explícita? Se sim, a gente está falando de um ato ilegal. Percebam que isso aqui não é algo doutrinário, isso aqui não é algo fechado para os doutos do mundo inteiro. Não, isso aqui é uma classificação que a gente usa internamente e que nos auxilia muito no nosso trabalho. Então, quando a gente está falando ilegal, é porque justamente está violando alguma coisa de forma explícita, de forma clara. Agora, se não está explícito, se eu não tenho isso visível, eu vou para aquilo que é o segundo ponto. Esse ato, ele afronta alguns dos princípios do partido? Daí que é interessante que alguns dos princípios do partido também se confundem com alguns princípios da Constituição, assim por diante, mas aqui a gente está falando exclusivamente do partido. Por quê? Isso aqui vai definir se é imoral ou não. Então, digamos, a gente recebe uma denúncia e aquela denúncia, digamos, trata de uso, digamos, do fundo partidário, né, ou do fundo eleitoral. O Novo é um partido contra esses fundos. Então, a gente poderia estar falando aqui de uma imoralidade, talvez. Talvez a gente não tenha nenhuma ilegalidade aqui, talvez a gente não esteja batendo nada específico com o irregular, vamos assim dizer. A gente tem algo que está dentro do ordenamento brasileiro, está tudo certinho, está tudo ok, mas que, por outro lado, é imoral. Né? E daí aqui a gente poderia talvez usar uma estratégia de comunicação, alguma coisa nesse sentido, que mais adiante a gente vai trabalhar. Pois bem, se sim, se afrontou os valores do partido, ou até eventualmente se não, mas for relevante aquela matéria, a gente vai para a terceira pergunta. Se isso denota mau funcionamento do órgão ou entidade pública, e daí, quando a gente está falando aqui mau funcionamento, a gente pode estar falando de casos, desde que você realmente tem uma política que não é eficiente, uma política que está andando de forma capenga, né? Um exemplo aqui, por exemplo, que a gente poderia tentar trazer o programa Mais Médicos, é uma política pública em um contexto específico, e daí, a partir da análise dela, a gente verifica que ela está mal desenhada. Isso, por si só, não é um crime, isso, por si só, não é um ilícito, em princípio, a não ser que a gente consiga comprovar, que seria muito difícil que aquelas fragilidades do programa ou do sistema são feitas de forma proposital para beneficiar alguém, alguma coisa nesse sentido, mas, no geral, demonstraria um quadro de irregularidade. A mesma coisa, digamos, se a gente pega uma nomeação de um agente político para um órgão público. Né? Então, além de ser algo imoral, por vezes, um agente político que não tem nenhuma experiência em determinado órgão é algo que chama atenção. Né? Então, um exemplo aqui que a gente já pegou foi o caso de coordenador estadual do DENOPS, que tinha inúmeras acusações, tanto na justiça eleitoral quanto na justiça comum, que iam desde improbidade administrativa, fraude em campanha, fraude contra telecomunicações, e outros. O cara tinha acabado de ser nomeado. Estava dentro da previsão legal, então estava seguindo o que estava previsto no decreto que foi baixado pelo Executivo Federal, então cumpria todos os requisitos.
apesar de ser questionável se ele tinha a moral ilibada ou não, né? Aí já era um outro questionamento, né? Mas infelizmente isso é algo muito subjetivo, né? Então, mesmo que ele tenha alguma acusação, ou por vezes mesmo que ele tenha alguma condenação, o argumento que as autoridades públicas vão trazer é que não tem nada proibido, então a moralidade é algo subjetivo, né? Mas que apesar de não ter isso daí, é algo suspeito, que chama muita atenção. Enfim, então, diante dessas 3 perguntas, a gente vai para a prática, né? Pode dar segmento, né? A gente entra propriamente dito naquilo que a gente enfrentou no dia a dia da diretoria. Então, vou trazer 2 casos aqui icônicos, são um mais recente, um desse ano e o outro do ano passado, né? Vou começar pelo do ano passado. No ano passado, início da pandemia, a gente estava com um aumento da demanda por médicos, né? O Brasil, no geral, ele é um país que conta assim, com um problema de pessoal de saúde, né? Para as proporções territoriais, ele tem, sim, em alguns locais, déficit de profissionais da saúde. E daí se abriu um processo seletivo no Rio de Janeiro para se contratar pessoal de saúde de forma emergencial, né? É um processo seletivo relativamente simplificado, né? Mas nada incomum, pelo menos na área, para aquilo que ele estava se propondo. E a gente recebeu uma denúncia via Gabinete Paulo Ganimi de que aquele edital, aquele instrumento de contratação, de seleção de pessoal, ele estava viciado. Então, que ele havia sido feito para beneficiar determinadas pessoas. Então, qual foi o primeiro questionamento que a gente trouxe? Pô, a gente tem alguma ilicitude aqui? Especificamente, não, né? A gente não tem uma ilicitude, não de forma visível, né? Se tivesse, evidentemente, essa intenção de privilegiar alguém ou de beneficiar alguém, sim, seria um ilícito. A gente já tem casos na administração pública de que concurso público foi anulado porque ele foi criado para beneficiar alguns candidatos. Isso aconteceu no Ministério do Planejamento, relativamente recente, acho que se não me engano, 2015, 2014, né? Mas, em princípio, a gente não tinha como verificar isso. Então, não era um ilícito em si. A gente entraria no questionamento se é moral ou não. Aí a gente teria que, propriamente dito, fazer uma análise para verificar, né? Em princípio, um concurso que não estaria com os critérios corretos, sim, seria imoral. Mas fazendo a análise daquele edital, que basicamente foi uma análise comparativa, a gente pegou aquele edital em específico e comparou com outros editais similares, a constatação que a gente chegou é que, propriamente dito, aquele edital estava dentro dos conformes, ele era um edital padrão. Tinha alguns critérios ali que talvez fossem um pouquinho mais frágeis que outros, mas não era algo que fugia do comum da administração pública. A administração pública tem muitos casos que fogem do comum, assim, de forma gritante. E não era o caso, né? Era um caso que era levemente mais flexível, mas não era algo que era gritante, né? E daí a conclusão que a gente chegou, e daí esse daqui já é um adendo que eu faço com cuidado, que é importante todo mundo ter, é que a pessoa em específico que estava denunciando, ela havia tentado participar desse concurso e ela havia sido reprovada. Então, tinha uma questão emocional no meio, né? Então, quando a gente está falando de denúncia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes é algo passional, né? A denúncia de Zap, a denúncia que a gente recebe por um e-mail, alguma coisa nesse sentido, é uma denúncia de alguém que ou está inflamado, está com raiva de determinada situação, está frustrado com, por vezes, uma demissão, ou então está vendo dinheiro público sendo gasto de forma incorreta ou indevida, ou pensa que está sendo gasto de forma incorreta ou indevida, e a pessoa age de forma mais passional. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nesse caso em específico, não era nem imoral, nem irregular, nem ilegal. Era um ato normal, né? O que estava dentro da conformidade. É evidente que, se a gente conseguisse trazer mais elementos, digamos, uma troca de e-mails, algumas mensagens mostrando que aquele edital estava sendo feito para beneficiar alguém em específico, a gente já teria um outro quadro. Mas a gente não tinha nada nesse sentido, a gente não tinha nenhum elemento que mostrava isso, a gente não tinha nenhuma denúncia jornalística, nenhum ato de auditoria questionando isso, então, dentro da normalidade, né? Outro caso, que foi um caso bem famoso, ganhou repercussão esse ano, foi o caso do leite condensado, né? Quem viu eu trabalhando com esse caso no início do ano viu que eu fiquei bem estressado com esse caso do leite condensado, porque ele é um caso engraçado até certo ponto, né? Tudo começou com uma denúncia jornalística, né? O jornal Metrópolis, aqui do Distrito Federal, ele apresentou uma denúncia falando que os gastos com leite condensado do governo federal haviam explodido, né? Você, poxa, os caras estão fazendo brigadeiro pra caramba, né? Mas o que acontece? A gente foi fazer a verificação e a primeira coisa que a gente se deparou era com o fato de que as bases públicas que estavam sendo usadas pelo jornal eram bases extremamente confusas e mal feitas, né? Então,
isso aí nos deixou em alerta. Pô, isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque isso aqui possivelmente tem uma irregularidade por si só. O dado que eles estão demonstrando ao público é um dado que está irregular. Isso é bem possível. Então, perfeito. Mas daí a gente vai entrar para os nossos questionamentos. Em primeiro lugar, seria ilícito? Por si só, o simples fato de comprar leite condensado não é um ilícito, né? A gente pode questionar a moralidade, a pertinência desse gasto, mas não é ilícito. Estava dentro da previsão orçamentária para despesas com alimentação, então as Forças Armadas sim poderiam comprar leite condensado. Daí a gente entra no questionamento se é moral ou não, e daí é importante a gente sempre avaliar bem a situação. Por vezes, a gente recebe uma demanda e tem muito questionamento em cima. Poxa, mas isso aqui está errado, o que é isso, o que é aquilo? E a gente entende a aflição das pessoas, isso é normal, mas tem que tomar muito cuidado quando a gente está com uma situação dessa, porque no caso do leite condensado, em específico, ele sempre foi muito comprado pelas Forças Armadas. Se você for ver em termos estatísticos, se for analisar pela PNAD contínua, você vai ver que as Forças Armadas, no geral, elas continuaram, a maior parte delas, com atividades presidenciais, né? Esse leite condensado sempre foi comprado, não é uma questão de ele ter sido comprado de forma fora do comum. No caso, os dados depois que o Metrópolis haviam sido divulgados, eles comprovadamente estavam incorretos, né? Na nossa pesquisa, a gente detectou um aumento do gasto, mas, em princípio, era um aumento de gastos que era derivado da inflação. Então, a inflação de um ano para o outro, fazer com que, naturalmente, esses gastos com leite condensado aumentassem. E a gente entra no seguinte questionamento. Poxa, beleza, eu entendo que isso estaria na normalidade, mas na condição de parlamentar, na condição de assessor que está ali dando subsídio parlamentar, se é correto ou não. E daí, nesse caso em específico, né, ficou algo muito a critério individual de cada um dos parlamentares, né? A avaliação da diretoria na época, e sim, é válido o questionamento se a gente deveria estar gastando dinheiro ou não com leite condensado, ainda mais que estamos no meio de uma pandemia. Mas, por outro lado, a questão do leite condensado em si não era tão irregular. Tinha outros gastos das Forças Armadas que eram muito mais suspeitos, como, por exemplo, compra de bebida alcoólica, bebidas importadas. E esses gastos, inclusive, foram questionados no Tribunal de Contas da União, foram questionados em outros âmbitos. Agora, o leite condensado por si só, mesmo que talvez até pudesse ser considerado imoral, não era algo que era extremamente grave, ou pelo menos não se comparado com a escala de gravidade que a gente está acostumado. Enfim, pode dar seguimento, Renato. Então, temos esses dois primeiros casos que foram normais, agora vamos para outras denúncias aqui, né? A gente teve uma denúncia no início do ano passado também, início da pandemia, né? Inclusive aqui vocês vão ver que foi feita pelo Fábio Ostman, deputado estadual do Novo lá no Rio Grande do Sul, no qual se questionou os gastos da Prefeitura de Porto Alegre. O prefeito estava gastando recursos com campanhas publicitárias, afirmando de que esse dinheiro da saúde estava sendo utilizado por publicidade e que isso era irregular. Então, a primeira coisa que a gente tem em mente era o seguinte: está contra a lei ou não? Quando foi trazido a denúncia, né, e percebam, essa denúncia aqui do Fábio Osterman é uma denúncia relativamente tranquila. A gente teve denúncias que foram assim: nossa, estão cometendo um crime, estão usando dinheiro, estão usando recursos federais para gastar com publicidade para a reeleição do prefeito. Mas, na prática, esse gasto de publicidade ele estava previsto no orçamento da prefeitura. Tá? Então, essa consulta de sempre verificar se está no orçamento ou não é uma consulta importante de se fazer. Se a pessoa está falando que aquele gasto, por si só, a existência do gasto está errada, a gente tem que verificar se tem alguma coisa no orçamento para ver. E os gastos com publicidade, com campanha de marketing, estavam previstos, tinham sido aprovados pela prefeitura. Enfim, a gente não teria ali um ilícito por si só. Né? A gente não poderia dizer que tem um crime por se gastar dinheiro com publicidade. No fato em si, isso não quer dizer que talvez que a campanha em si, talvez fosse uma campanha para beneficiar pessoalmente o prefeito, alguma coisa nesse sentido. Mas o gasto, por si só, era normal. Então, a gente entraria no segundo questionamento. Poxa, isso é moral? E a resposta, no caso, é muito simples. O Novo, considerando ser um partido que prevê justamente essa questão da austeridade, de uma redução de gastos consciente, com que a gente tem que cortar aquilo que não é especificamente necessário, faria todo sentido se posicionar contra esse gasto em específico. É um gasto com publicidade no início de uma pandemia. As campanhas em específico, elas não eram campanhas, vamos dizer, que estavam ali para conscientizar sobre o coronavírus, não era o caso, né?
E, enfim, era algo que era desnecessário. Então, faria todo sentido a gente dizer que é imoral. Agora, irregular? Em princípio, não. Né? Teria que se fazer uma análise pormenorizada de cada uma das peças publicitárias. A gente não chegou a verificar todas, né? Até mesmo porque isso é um gasto municipal, né? Então ele não entraria na competência federal. Então isso aqui também é muito importante de verificar que a gente tem diferentes esferas. Isso aí vocês vão perceber muito no Twitter dos deputados, nas redes sociais como um todo. As pessoas questionando os deputados, e o gasto do governador, e o gasto do prefeito. Só que a gente tem que tomar cuidado, se é recurso, ele por si só, ele é um recurso federal ou não. Né? Então, está no âmbito, digamos, de um convênio, está no âmbito de um contrato do governo federal. Se não, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a atuação em especial ela vai ter que ser feita pelo pessoal que está no estado e no município. Né? E daí a gente tem toda a estrutura dos tribunais de contas do estado. Né? Não poderia, talvez, um deputado nosso, mesmo que de forma bem intencionada, pegar uma denúncia relacionada à prefeitura de Porto Alegre, sem demonstrar que aqueles recursos eram recursos federais, apresentar uma denúncia no Tribunal de Contas da União. Isso não seria possível. Né? Então, aqui é importante a gente também observar essa questão constitucional. Nesse caso aqui, chegamos à conclusão que era imoral. Outro caso interessante é um caso que ele apareceu no ano passado e reapareceu recentemente, questão de 2 meses. Um músico, se não me engano, Roger, ele publicou isso aqui no Twitter dele, e, enfim, chegou no nosso WhatsApp. E era justamente um caso questionando gastos do Partido dos Trabalhadores relacionados ao pagamento de salários para dirigentes. Né? Não apenas para dirigentes, mas para figurões do partido. Né? O Lula, inclusive, ele estava preso e ele estava recebendo verba. Eu imagino que na condição de presidiário ficaria muito difícil ele ser dirigente partidário. Imagino. Ou não, não sei. De qualquer forma, o que isso aqui envolveu? Em primeiro lugar, a gente tinha uma denúncia falando que estava no balancete do Partido dos Trabalhadores, para o TSE, que era só procurar no site do TSE. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, sim, verificar no site do TSE. Esse sistema de prestação de contas do TSE mudou totalmente, já não é mais o mesmo que estava aqui na denúncia, o que mostrava para a gente, inclusive, que essa denúncia aqui ela estava desatualizada. E, na constatação, a gente verificou que, sim, algumas das figuras mencionadas aqui, elas tinham recebido dinheiro muito mais do que 24 mil, não era uma questão de verba mensal, na verdade era um negócio totalmente desarticulado. O único que recebeu, de fato, recursos mensais foi o Lula. Né? Ele não recebeu em todo esse intervalo aqui que está mencionado, ele começou a receber inclusive depois. A Dilma, por exemplo, não recebeu nada, né, na prestação de contas. O João Vacari recebeu, só que não foi tipo, uma verba mensal, como aqui passa a entender. Né? Gilberto Carvalho também não foi algo mensal. Então, enfim, era ilícito por si só? Infelizmente, a nossa legislação não proíbe, não veda esse tipo de caso. Né? Pensando numa via lógica, até faria sentido um dirigente partidário por si só receber algum recurso se aquilo ali é um trabalho de dedicação exclusiva. Agora, nesse caso em específico, não tinha ali uma irregularidade, a gente poderia questionar se era moral ou não. Né? TSE não proíbe, né? A gente tem uma série de práticas, inclusive bem lesivas, aí, que giram em torno do ambiente partidário e político, mas o TSE, e da mesma forma, a legislação não tem nada vedando esse tipo de prática, colocando limites ou algo nesse sentido. Né? Então, enfim, era algo que a gente poderia questionar a moralidade, como de fato a gente fez. O Novo, como um partido que se coloca contra a existência desses fundos, né, naturalmente se colocou contra essa pauta. Né? Então, enfim, é ilegal? Não. É imoral? Sim. Viola os valores do partido por si só. Né? Isso denota falta de eficácia ou falta de eficiência da administração pública? Não de maneira que a gente poderia levar isso para um órgão de controle. Agora, por exemplo, traz um subsídio interessante, talvez para um projeto de lei. Né? Então, isso aqui também é importante, a gente verificar que a fiscalização não é só denunciar, não é só... Fiscalização também, por vezes, é mapear um problema, detectar um problema que até então não estava no radar e conseguir trazer, a partir de mudanças na legislação, através de provocações ao executivo, que pode editar uma portaria, uma norma infralegal, mudanças nas regras que, eventualmente, possam ter um impacto positivo sobre determinada política pública ou sobre determinado ato. Né? Pode segmento, não. Então, beleza, fechamos essa questão e daí a gente vai para uns casos um pouco mais graves que a gente pegou. Né? Outro caso aqui em específico que a gente tem é o caso Flávio Bolsonaro. Né? Então, já deve ser de conhecimento de todos aqui, o caso Flávio Bolsonaro envolve, em específico, um esquema de rachadinha no gabinete dele. Né? São as acusações que ele enfrenta pelo Ministério Público, se não me engano.
Enfim, tem uma série de elementos que demonstram que, de fato, tinha algo irregular ali. Você tem denúncias do COAF, você tem uma série de elementos que, de fato, mostram, olha, tem algo estranho aqui. O grande ponto que ficou na nossa tarefa não foi questionar a rachadinha, né? Até mesmo que isso daí era algo relacionado à atividade anterior dele na condição de senador, né? Então, lá no Rio. Então, qual foi o problema? Se a máquina pública federal estava sendo utilizada para beneficiar ele ou não. Em especial, duas linhas, né? Pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e, por outra linha, a própria Receita Federal. Se esses órgãos eles estavam sendo aparelhados, ou se eles estavam enfrentando mudanças de nomeação, mudanças de chefia, para beneficiar a defesa do Flávio Bolsonaro. Então, como que a gente trabalhou aqui? Em primeiro lugar, trouxemos o questionamento. A gente tem uma violação da lei em específico? De forma evidente, não. Então, a gente teria que fazer uma investigação maior, como a gente até hoje ainda faz, né? Então, tínhamos um questionamento sobre a moralidade do lado, sim. No caso, estava se questionando se poderia ou não estar se utilizando a máquina pública, e depois, a partir da nossa verificação, a gente constatou que sim, tem elementos que nos permitem afirmar que tem sim um quadro de irregularidade no caso, né? Então, a gente começou a encaminhar uma série de requerimentos de informação, questionando os fatos, questionando se aquilo que estava divulgado pela imprensa de fato procedia, qual que era a dimensão dessa procedência. Então, a denúncia que o jornalista fulano tal trouxe condiz com a realidade ou não? Então, todo esse trabalho, ele combinou com a coleta de assinaturas. A gente, pelo menos em 2 ou 3 oportunidades diferentes, nossos requerimentos de informação foram mencionados por diversos veículos de comunicação, né? Então, a gente conseguiu comprovar que existiram, de fato, reuniões entre o Flávio Bolsonaro, o secretário da Receita. A gente demonstrou que alguns dos passos do plano de defesa ali, que teria supostamente sido produzido pela ABIN, eles haviam sido executados, de fato, então, inclusive com protocolo de pedido de acesso à informação via física, o que é algo nos dias de hoje incomum, não é algo mais recorrente. Então, enfim, foi outro caso que a gente trabalhou. A gente consegue dizer claramente que tem uma ilicitude aqui? Não. Infelizmente, a gente não tem elementos suficientes para isso. Para isso, em específico, a gente conta com o apoio dos órgãos de controle, né? Então, a gente tem tanto a CGU, o TCU, o Ministério Público Federal. Então, aí, justamente para poder fuçar melhor com essas questões e conseguir trazer respostas pela esfera ou pela lógica do direito penal, né? Pode ser segmento. Né? E daí, finalmente, a gente entra 2 casos mais recentes, né, que estão mais em tela, que é o caso da vacina Covaxin. Recentemente, eu não sei se vocês viram, um requerimento de informação encaminhado pelo gabinete da deputada Adriana Ventura e pelo gabinete do deputado Thiago Mitoro, foi citado, mencionado na CPI reiteradas vezes, foi citado na imprensa, né? A partir de um trabalho que a gente começou no início do ano, ali por volta de março, a gente questionou o Ministério da Saúde sobre a regularidade da aquisição dessa compra da vacina Covaxin, né, essa vacina indiana. Então, ela tinha uma série de problemas ali em específico que nos chamaram a atenção, como, por exemplo, o fato do preço ser um preço acima das outras vacinas adquiridas, que por só não é uma regularidade, claro que combate isso, só a imprensa muitas vezes tenta trazer essa narrativa, né? Isso é um ilícito por só, não é. Tá? A gente está falando de quadro de irregularidade, a gente tem uma série de elementos que nos apontam para isso. Então, por exemplo, o fato de que a fornecedora, que era Precisa Medicamentos, ela está enfrentando acusações no Distrito Federal sobre superfaturamento da venda de testes rápidos para a Covid, né? Então, essas denúncias são denúncias, inclusive, que levaram à prisão e apreensão de vários recursos. Um caso em específico, o esposo de uma servidora da alta administração do governo federal, ele foi preso com mais de R$500 mil no carro. Isso é relativamente recente, isso foi ali por volta de maio. Então, a gente tinha uma série de elementos ali que nos demonstraram que, de fato, essa Precisa Medicamentos, ela tinha, sim, um histórico atípico, né? Também era uma empresa que tinha poucos fornecimentos para a administração pública, ela só tinha um contrato em específico que ela tinha fechado com a administração, que era fornecimento de preservativos femininos, o que contratos para essa monta não são convencionais. Então, por exemplo, o governo federal também adquiriu a Sputnik V, que é uma vacina russa. Tem alguns indícios de possível irregularidade nesse contrato, né? Agora, fechou-se o contrato com a União Química, que é uma das maiores produtoras de medicamentos do país, né? Então, aí faz mais sentido do que fechar um contrato, por exemplo, com a Precisa Medicamentos, que não era uma fornecedora contumaz aí da administração pública, né?
Então, uma série de elementos nos fez apresentar esse requerimento de informação. Na resposta, a gente recebeu uma série de documentos, e dentro desses documentos, a gente conseguiu constatar que, em um primeiro momento, ou em princípio, né, é o que diz o documento, não especificamente que seja um fato, porque é sempre importante a gente trazer esse questionamento. Pô, será que isso aqui está certo? Será que não tem um erro de digitação? Será que... Às vezes é um questionamento meio... que parece até, pô, mas vocês são muito inocentes. Mas justamente porque a gente quer tentar fechar o cerco da melhor forma possível. Infelizmente, o argumento João sem braço para tentar se defender é a coisa mais comum que tem. Então, o cara vem com o argumento, foi um erro aqui, era para ter uma vírgula aqui e não está aqui. Desculpa. Só que, assim, acaba colando para os órgãos de controle, porque, enfim, não tem como você comprovar especificamente que você tem um dolo, né, que você tem realmente a vontade de roubar, mas, enfim, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de argumento. Mas, no caso específico, o documento falava que a oferta inicial havia sido o preço de $10, com a possibilidade de redução desse valor, né? E isso nos chamou a atenção, né? Inclusive a gente encaminhou esse e outros documentos aí para a CPI, para o TCU, para a CGU, né? Mostrando, a gente conseguiu esses documentos, a gente pede para que eles sejam, que os fatos que estão neles mencionados sejam apreciados, né? Além disso, a gente também tem uma outra pesquisa que a gente conduz desde o ano passado, que fechou em fevereiro desse ano, foi um dos mais processos da diretoria, e ele envolveu a investigação de todos os contratos fechados pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação no âmbito da pandemia. Então, o que aconteceu? Com a crise sanitária, você flexibilizou as regras de contratação e você permitiu uma série de contratações com dispensa de licitação. Então, nosso trabalho, em síntese, foi verificar todas as compras que esses órgãos realizaram, que foram realizadas em regime de dispensa, né? No final dos contos, para não ficar um trabalho hercúleo, a gente acabou optando por pegar as compras mais caras. Então, mais caras entre aspas, ou seja, quase todos os contratos. Tudo aquilo que tinha acima de 500 mil no valor do contrato, a gente fez análise, né? Então, no final dos contos, a gente fez análise de mais de 100 compras, né? E mão a mão. Então, cada uma dessas compras, a gente verificou o fornecedor, verificou o histórico dele, se ele tinha alguma pendência na justiça, se ele tinha qual era o histórico de fornecimento dele, se ele já tinha fechado outros contratos no mesmo valor, quando que ele tinha se fundado, né? Porque isso, infelizmente, é uma prática comum também na administração. Você cria uma empresa para, então, você praticar ilícitos. Daí acontece alguns casos estranhos, por exemplo, na Copa aconteceu de uma empresa ela ser criada e no dia seguinte ela está virando fornecedora, né? Algo que não é muito convencional. Também verificação dos gestores. Então, quem assinou o contrato? Esse cara tem alguma pendência em órgão de controle? Ele tem alguma irregularidade que foi constatada? Sim, não. Enfim. Também a questão do preço, que foi o principal ponto para a gente. A gente verificou, comparando com preços praticados durante a pandemia, apenas, né? Se aquele valor ele estava acima ou não da média. Daí a gente conseguiu detectar aí, pelo menos 19 compras diferentes, né? Em que a gente conseguiu detectar sobrepreço ou indícios de sobrepreço que oscilam dos 39% até os 800 e tantos por cento. Então, assim, é muito dinheiro que supostamente poderia ser gasto de forma equivocada, né? E daí, é evidente que cabe aqui um questionamento, mas, Gustavo, você tem que considerar que a gente está falando de uma pandemia, que a gente está falando de um contexto X. Tudo isso tem que ser considerado e foi considerado nessa pesquisa, né? Então, isso também é muito importante a gente verificar que no trabalho da fiscalização não é evidente que a gente consegue massificar alguns procedimentos, alguns processos, né? Então, tornar eles, por exemplo, a detecção de sobrepreço é um processo direto. Então, a gente monta a fórmula em Python e executa e fechou, né? Ele vai jogar direto quanto que foi o sobrepreço. Agora, quando a gente vai montar esse código, quando a gente vai montar a metodologia para verificar cada um desses pontos, da mesma forma que lá atrás a gente montou a metodologia para fazer o MIOP, que o Renato mencionou, a gente tem que considerar uma série de elementos. Poxa, mas qual o contexto que permeia esse órgão? O que tem por detrás dele? Determinada nomeação política. Esse cara que ele está sendo nomeado político, ele tem algum perfil técnico? Só para você ter noção, de nomeações, a gente verificou aí aproximadamente 400 nomes diferentes, né, que foram nomeados nos anos de 2019 e 2020. Então, a gente verificou o nome de todos os secretários de Estado, né, e de todos os dirigentes das principais estatais, autarquias e fundações do Brasil, né? Então, foi um trabalho longo, que contou, por exemplo, com a análise desde o currículo profissional do cara, para verificar se tinha o que ele tinha trabalhado, se o trabalho que ele está desempenhando no momento condiz com aquilo que ele tinha de experiência, para também verificar se ele tinha ou não vínculos com política. E esse trabalho é tão artesanal que eu acho que o caso mais emblemático para mim foi o caso de uma servidora. Essa servidora, inclusive,
ela é a esposa do cara que foi pego com os 500 mil no carro, o que parece história de revista de fofoca, mas não é. E essa servidora, eu descobri que ela era próxima do Ciro Nogueira pelas fotos do casamento dela. Então, ela é uma pessoa da sociedade de Brasília, saiu ali na revista o casamento dela. O esposo dela, inclusive, é assessor, se não me engano, do PP ou de alguma coisa no Senado ou na Câmara, agora realmente não tenho de memória. Ele estava lá, uma foto ela, o marido e o Ciro Nogueira na foto. Né? Então, foi o que a gente precisava, por exemplo, para depois verificar e investigar um pouco mais, que ela tinha sido presidente do PP Mulher por um bom tempo, que ela tinha bastante influência política aqui no Distrito Federal. Né? E daí, evidente, apesar dela ser uma servidora técnica, vale que pontuar que a pontuação dela foi mais alta que a gente poderia ter para uma pessoa técnica, ela também teve a pontuação mais alta para a questão política. Né? Então, é importante a gente analisar todas as frentes de determinada informação. E daí, fechou esse contexto, né, essa avaliação, né, a gente vai finalmente por que a gente pode fazer, que é o terceiro passo e o último passo da nossa apresentação. Pode passar aí, Renato. Então, como é que você quer fazer aqui, Renato? A gente intercala ou posso começar? Pode começar. A gente vai falando. Então, pessoal, diante de tudo isso que a gente apresentou para vocês, a gente fica questionando, tá, mas o que a gente vai fazer? É muito comum a gente receber o questionamento, mas só um requerimento de informação, mas só isso? Então, assim, tem diferentes linhas que a gente pode atuar, que vão desde a mais simples, que é a atividade de comunicação e divulgação, que quem trabalha com comunicação sabe que não é simples, que é um trabalho árduo, até, digamos, uma denúncia ao Ministério Público, uma denúncia ao Tribunal de Contas da União, uma proposta de fiscalização e controle. Então, eu vou passar aqui por alguns desses principais pontos, mas percebam, aqui a gente não vai focar muito na forma de cada um desses elementos. A gente está aqui apresentando para vocês possíveis caminhos, e nas próximas apresentações a gente vai, por exemplo, explicar melhor como é que funciona o requerimento de informação, só em termos de prazo, como redigir, o que fazer, o que pensar quando está se redigindo um requerimento, pedido de acesso à informação. A gente vai explicar tudo isso melhor em outra oportunidade. A ideia aqui central é passar para vocês um panorama geral. Então, atividade de comunicação e divulgação. Isso aqui é uma atividade muito importante, pessoal. Da mesma forma que a gente recebe denúncias pela imprensa, a gente também consegue levar determinados fatos para a imprensa. Né? Um exemplo perfeito da atuação da bancada é a questão do fundo eleitoral. Né? Em 2019, se não me engano, né? Ou no início de 2020, agora realmente minha memória está falhando, teve um aumento que foi além do que deveria ter sido no fundo eleitoral. E esse aumento tinha ali uma base de cálculo que havia sido feita de forma equivocada pelo Ministério da Economia, né? E a principal linha de atuação do Novo, além de, evidente, levar isso para o plenário, questionar isso na seara legislativa, foi ter levado isso para a imprensa. Daí, no momento que a imprensa começou a divulgar a questão, começou a ter pressão nas redes sociais, o Ministério da Economia veio a público confirmar que havia um erro no cálculo, e daí o valor do fundo foi reduzido, né? Porque deveria ter sido desde o início. Então, é um exemplo de atuação de comunicação e divulgação. Outro exemplo, relacionado ao próprio caso Covaxin, foi a questão do posicionamento público, por exemplo, dos deputados Thiago Mitrô, deputada Adriana, trazendo a público essa questão do documento do Ministério da Saúde que mostrava essa proposta inicial de $10. Né? Então, são diferentes linhas que você pode atuar. Vale aqui pontuar que as linhas elas não são exclusivas. Então, o ideal, penso eu, que inclusive tudo aquilo que vocês tentarem conseguir de elementos, uma proposta de fiscalização e controle, um requerimento de informação, quando possível, quando pertinente, trazer isso ao público também, né? Porque muitas informações não são informações sigilosas, né? Não são informações que são protegidas. Segunda linha, que é a mais comum da bancada, são os requerimentos de informação. Né? Os requerimentos de informação, alguns de vocês já devem ter redigido, nada mais é do que um instrumento que permite ao deputado questionar um ministro do Poder Executivo Federal sobre a atuação daquele órgão, em diferentes linhas. Então, a gente já fez requerimento de informação questionando sobre o teto duplex, a gente fez requerimento de informação questionando o Covaxin, compra da Sputnik 5, sobrepreço em contrato, tudo que se puder imaginar, a gente já fez requerimento de informação. Caso Flávio Bolsonaro, só o caso Flávio Bolsonaro, são 7 requerimentos de informação diferentes que a gente apresentou. Então, o requerimento de informação, ele é um instrumento muito útil, a partir do momento que se apresenta ele, você consegue obter maiores informações. Agora, importante, isso vai ser foco de outra aula, estou fazendo aqui divulgação dela de forma preliminar, perceber que quando o requerimento de informação vai ser redigido, qualquer uma dessas peças tem que ser
averiguação se o que você está escrevendo naquela peça condiz com a realidade ou não, até mesmo por uma questão de proteger o mandatário, né, para o mandatário não ficar ali vulnerável a ataques desnecessários, né? E também tem que se fazer uma pesquisa extensa para verificar qual que é a melhor linha de abordagem, porque se a gente só vai trazer o que está previsto, o que foi divulgado pela imprensa, muitas vezes a gente vai acabar fazendo uma denúncia, um requerimento de informação fraco, né? Então a gente tem que pensar quais são as melhores perguntas, o que perguntar, como tentar fiscalizar da melhor forma possível, como que eu vou tentar observar e apreciar aquela verdade ou aqueles fatos da melhor maneira possível, né? Pedido de acesso à informação, a gente mencionou ele na outra aula, é uma das possibilidades também de atuação, está previsto na Lei de Acesso à Informação, qualquer cidadão pode fazer, então não apenas o deputado. Tem aqui como vantagem o prazo de 30 dias e a possibilidade de se abrir recurso. Então, se o deputado, se o mandatário mandou um pedido de acesso à informação para qualquer ministério, qualquer órgão, e aquele acesso foi negado, ele pode abrir um recurso e questionar, olha, eu discordo do motivo que vocês estão rejeitando informação, eu quero essa informação mesmo assim. Então, são várias possibilidades de recurso, não é apenas um, então você pode abrir um recurso, 2, 3, são 4 recursos que você pode abrir ao longo de um processo de lei de acesso à informação. 4 ou 5? Eu acho que são 5 instâncias, 4 recursos. Enfim, isso daí é assunto de outra aula. Vamos para o próximo ponto, que são os próprios projetos legislativos, né, por si só. Então, a gente tem aqui uma PL, uma PEC, PDLs, né? O PDL é um caso interessante. Recentemente saiu a questão do teto duplex, né? O governo federal editou uma portaria na qual ele permitia o acúmulo do teto salarial. Então, a pessoa que estava ali desempenhando 2 funções, o teto contaria 2 vezes para seu cálculo, né? Então, o abate-teto ele não ia incidir, ele iria começar a incidir de forma individualizada e não no montante geral dos recursos, né? E isso fez com que a bancada apresentasse uma PDL solicitando que aquela portaria e os efeitos dela fossem estudados. Outro ponto também é a representação e requerimento de auditoria, né? Isso aqui não é tão utilizado pela bancada, mas já foi utilizado em algumas oportunidades interessantes, no qual você solicita ao Tribunal de Contas da União, ou então você apresenta uma denúncia ao Tribunal de Contas da União, ou então a outros órgãos de controle, como, por exemplo, o CGU, Ministério Público, e você solicita que esse órgão faça uma apreciação daqueles fatos. Atualmente, a gente está redigindo um requerimento de auditoria para o TCU, justamente para solicitar, TCU, a gente tem um ato aqui, a gente tem um fato específico que a gente está estudando, a gente tem questionamentos se isso daí está sendo feito da melhor forma possível, então a gente solicita ao TCU que vocês façam uma auditoria operacional para verificar se está tudo dentro dos conformes, o que poderia ser melhorado. E daí o órgão de controle, acatando aquela denúncia, aquela representação, aquele requerimento, ele vai trabalhar, ele vai se debruçar sobre aquilo. E daí, por fim, a proposta de fiscalização e controle, a menos conhecida de todos, mas, na minha opinião, um dos mais interessantes, apesar de ser muito mal utilizada na Câmara, que é justamente a possibilidade de a gente solicitar ao TCU que ele verifique determinado ato ou fato de forma mais extensa, né? Então, ela pode se apresentar em qualquer comissão, apesar dela ter predominância na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, né? A gente, inclusive, já apresentou uma PFC via gabinete Adriano Ventura, justamente uma PFC tratando dessa questão do sobrepreço nos contratos do Covid, né? E a ideia dela em específico é, TCU, temos tal fato que nós queremos que você analise e a gente quer que, enfim, faça um escrutínio. É mais extenso e tem um contato maior entre a Câmara e o TCU, né? Não é uma atuação tão exclusiva do TCU, é algo um pouco mais amplo, algo um pouco mais completo, né? E tem um envolvimento maior dos parlamentares, o que também abre mais possibilidades para a comunicação e divulgação. Enfim, Renato, por gentileza, se quiser complementar qualquer coisa aí. E adicionando ao que o Gustavo colocou, nós temos diversos possíveis encaminhamentos, né? Lembrando que começamos lá no início, por onde que a gente encaminha, lembre-se, a denúncia, uma reportagem de jornalismo investigativo ou uma análise de risco que levou a gente a aprofundar mais sobre o assunto, fez-se uma análise dos dados, das fontes de dados públicos, como o Gustavo colocou, e agora a gente está na seguinte situação, beleza, como a gente passa a bola, como é que a gente dá prosseguimento a essa atividade de fiscalização. E para que o Gustavo explicou bem assim as opções, né, o que elas são, e disse bem também que a próxima aula justamente é a parte bem prática
da operacionalização desses instrumentos. Então, a gente vai entrar com vocês e fazer junto com vocês um pedido de acesso à informação, redigir ou começar a redigir uma peça de requerimento de informação para vocês verem como é que se faz, como é que se acompanha, também de PFC. Então, vai ser uma aula bem prática com relação a isso, a próxima. Mas como é que você toma essa decisão? Como é que se toma a decisão de por onde seguir, qual encaminhar? A primeira dica, o Gustavo deu. Assim, primeiro, não são coisas exclusivas. Você pode encaminhar mais de uma dessas coisas. Essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente. A segunda coisa é justamente a maturidade do entendimento que você tem sobre aquela questão. Tá? Você já tem algo já claro, algo que o entendimento já parece mais cristalino, com base nas informações que foram acessadas, né? Você já vai partir para uma PFC, para um requerimento de auditoria, para uma proposta de auditoria, ou mesmo para um projeto de lei, ok? Ou para uma divulgação, uma estratégia de comunicação. Se ainda é necessário uma maior estruturação daquela informação, ainda há dúvidas sobre aquilo que está sendo colocado, é natural, e até por isso é um instrumento muito usado, que se requeira informação para se obter mais detalhes sobre aquilo, que se faça um pedido de informação, que é justamente para tentar ouvir um pouco o outro lado, obter informação e conseguir estruturar melhor aquilo que está sendo estudado ou investigado. Tá? Então, esse é o primeiro norte que eu queria dar para vocês. O segundo norte, talvez até mais relevante, tem a ver com o que o Gustavo explicou sobre imoralidade, irregularidade e ilegalidade. Tá? Se a gente está trabalhando com uma situação que é ilegal, ou aparentemente ilegal, ou que aparentemente há uma irregularidade, ou seja, que além de violar um princípio moral, há um contexto factual que demonstra o mau funcionamento de algum órgão ou entidade, nesse tipo de caso, faz sentido, por exemplo, a gente fazer uma PFC, que é uma proposta de fiscalização e controle, ou mesmo, dependendo da gravidade, a gente fazer uma representação ao TCU, ou até mesmo ao Ministério Público. Tá? Porque aqui a gente tem um conjunto factual, a gente tem alguns elementos, alguns indícios de irregularidade ou de ilegalidade. E aí faz todo sentido a gente encaminhar para os órgãos de controle ou para os órgãos de prossecução, até mesmo penal, ok? Diferentemente, se a gente está trabalhando no nível da imoralidade, no caso da imoralidade, outros encaminhamentos são mais interessantes, ou podem ser mais interessantes. Né? Se for algo imoral, se você mandar para um órgão, a princípio, com base nos princípios, mandar para um órgão de controle, ou Ministério Público, enfim, a chance de isso não ter nenhuma vazão, de ficar lá um tempão, não ter nenhum tipo de encaminhamento, é enorme. Né? Agora, você pode trabalhar muito bem no sentido de comunicação, de divulgação, né? Uma estratégia legal de comunicação, quando é algo imoral, é algo que tende a funcionar bastante. E mesmo, pessoal, um projeto de lei, um normativo, um PDL. Qual foi mesmo, Gustavo, um projeto que a gente propôs? Foi no caso do... Foi do teto duplex, não foi? Sim, Foi do teto duplex. Que era uma situação que aparentemente, né, até tinha uma corroboração do STF dizendo que podia, que era difícil trabalhar em termos de órgão de controle, de ilegalidade, enfim, mas que para nós era absurdamente imoral. Ou seja, ali a gente tentou trabalhar no normativo para poder mudar essa realidade. Um outro exemplo é o caso da RP9, das emendas de relator. Né? Outra coisa, assim, você pode tentar ir na ilegalidade, mas o preponderante nesse caso é a imoralidade, é uma regra falha, é uma regra que não tem muita, que pode ser melhorada, que pode ser aprimorada. Lógico, um projeto
legislativo, não necessariamente ele é só na imoralidade, tá? Ele pode também corresponder a uma irregularidade, uma legalidade. Só estou trazendo que quando você tem um cenário de imoralidade, talvez não faça sentido você ir para um órgão de controle. Ao passo que quando você tem um cenário de irregularidade ou possível irregularidade e ilegalidade, aí sim fica muito claro que esse é o caminho. Tem situações tênues, pessoal, tem situações em que esse limite entre, o Gustavo explicou alguns aí para vocês, entre esse limite entre a imoralidade, irregularidade e ilegalidade, ele é bastante tênue. Então, nós mesmos ficamos em dúvida sobre como encaminhar, o que fazer. Mas só para dar alguns insights para vocês, né? São vários instrumentos. A qual deles recorrer? Depende da maturidade, do entendimento que se tem sobre o assunto, depende se está no nível da imoralidade, depende se está no nível da irregularidade ou da ilicitude. Tá? Tudo isso tem que ser considerado para se tomar uma decisão sobre qual caminho seguir. Lembrando, por fim, o que o Gustavo já falou, que não são exclusivos, não são caminhos exclusivos. Inclusive, é muito comum, até porque o timing do legislativo ele demanda uma resposta rápida, é muito comum, né, Gustavo, a gente fazer, às vezes, uma PFC, uma representação e, ao mesmo tempo, fazer um requerimento de informação, ou seja, dar uma resposta já imediata e obter mais informações para, no futuro, também, eventualmente, dar uma outra mais robusta. A gente sabe que o timing, às vezes, demanda ações e respostas rápidas. É isso, pessoal. Acho que chegamos, então, ao final do módulo 2 da aula de hoje. Fazendo um segundinho de recapitulação do que nós falamos hoje. Nós falamos de onde vem, como é que começa tudo, ok? Denúncia, reportagem, jornalismo investigativo, ou mesmo análise de risco proativa, porque ali a gente começa, dá o primeiro passo. A partir daí, você tem uma análise de informações públicas, para, primeiro, ver se aquilo procede, principalmente no caso das denúncias, em especial da WhatsApp, né? Ver se aquilo procede, se tem algum lastro. Se não tem lastro, a gente já descarta, pessoal. É importante isso, assim. Esse foi um ponto que o Gustavo falou bastante, mas eu queria reforçar pela última vez. Assim. Tenham bastante cuidado com as informações que se recebe. Tá? É algo natural, até pelo estado emotivo que a gente fica, e às vezes nenhum de nós é imparcial, todos nós somos parciais de alguma forma. Né? Então, às vezes a gente recebe uma informação de alguém que a gente já odeia, já não gosta, já tem raiva. Então, assim, a gente tem uma tendência a considerar que aquilo é verdadeiro sem analisar detidamente as informações. É importante analisar, porque senão a gente bota os deputados, bota as pessoas da liderança numa saia justa. Né? Teve casos, o do leite condensado é um caso clássico disso. Né? Quem foi muito rápido ali, falar, isso acabou dando uma queimada, porque dias depois, o caso revelou-se, a própria a jornalista tinha feito várias ilações, várias extrações erradas de dados, interpretações, principalmente, de dados errados. Então, é importante fazer essa verificação inicial. Tá? E, a partir daí, analisar, eventualmente aprofundar, fazer uma comparação de dados e formar uma posição. Tendo uma posição, você pode ter indícios de irregularidade, indícios de ilegalidade, ou mesmo uma situação configurada de imoralidade. Okay? E, a partir disso, o que se faz? A partir disso, se dá algum ou todos os encaminhamentos que estão aqui citados, que a gente vai que hoje foi uma pincelada de como utilizá-los, uma breve explicação, mas que no módulo 3, não percam, no final de agosto do nosso curso de fiscalização, a gente vai entrar detidamente em cada um deles. A gente vai detalhá-los e vai mostrar na prática como fazer, como supervisionar, como verificar o andamento, enfim, de todos esses instrumentos, tá bom? É isso.
Agradeço demais a participação de todos. Quer falar alguma coisa, Gustavo, para fechar? Isso, o último comentário, contar um caso famoso da administração pública, tomar muito cuidado quando a gente está fazendo análise, tanto para a gente não deixar um caso em que, digamos, a gente não gosta da denúncia, ou a gente tem algum ranço ali, a gente olha, pô, isso aqui está mal escrito, isso aqui... Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que tem muito ranço de denúncia de Zap, né? Então, normalmente, quando eu recebo ela, o rapaz, e lá vamos nós, né? Mas tem que investigar e tem que verificar até que ponto aquilo condiz com os fatos, né? Esse caso dos dirigentes partidários foi um caso. A gente fez um relatório completinho, com gráfico, tudo bonitinho. É importante se verificar, né? E também é importante a gente não se alarmar por qualquer coisa, pessoal. Isso eu diria que é o mais importante, porque só com realmente frieza ou com calma que a gente vai conseguir tentar mudar essa administração pública, que muitas vezes é maltratada, é mal gerida, né? Vai lembrar aqui que a atividade de fiscalização não trata apenas do que é ilegal, trata também daquilo que não é eficiente, trata daquilo que também está moralmente errado, e como que a gente vai trabalhar para mudar isso, né? O caso mais famoso para mim, que não era um ilícito por si só, mas é um caso que mostra exatamente como era a administração pública. É um caso de um município, não lembro se é de Santa Catarina, onde é, em que, enfim, todas as crianças na época da Páscoa receberam um kit de cenoura. Então, todas as crianças da rede municipal de educação receberam um saquinho, cada um com 3 cenouras e um pedacinho de papel explicando como é que se fazia um bolo de cenoura. E o mais engraçado é que a origem de tudo isso, tudo começou com um servidor que, na hora da contratação, era para ter comprado, se não me engano, 1.000 quilos ou 10.000 quilos, e acabou colocando um zero a mais na compra, diz ele que sem querer. Isso daí já é outra história, isso daí é o pessoal do judiciário verificar se condiz ou não, o pessoal do Ministério Público, dos tribunais de contas, mas enfim, compraram cenoura demais e não tinha o que fazer com aquela cenoura, então foram dar para criança. Então, imagina as crianças bem felizes na Páscoa recebendo um kit de cenourinha, bolo de cenoura, sem o chocolate, né? Então, enfim, é importante quando a gente está cuidando desse caso, a gente analisar tudo com bastante cautela, também ter uma agilidade ali para trabalhar com isso. Enfim, era isso.